O Internacional está muito próximo de confirmar sua vaga na Libertadores de 2025 e, para isso, mira zagueiros para reforçar o seu sistema defensivo e recompor a sua linha final do campo, principalmente a partir de algumas movimentações que podem acontecer na janela agora de janeiro. Aliás, Bernabé, que também faz parte da linha defensiva, tem algumas dificuldades a respeito da continuidade no estádio Beira-Rio, mas o Inter é otimista e afirma que vai esgotar todo tipo de negociação, não apenas com o argentino, mas também com o Celtic da Escócia. E ainda, Rafael Sobis faz forte discurso contra a arbitragem, enquanto o Internacional liga nos bastidores para Wilson Seneme. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores, nos bastidores do nosso Beira-Rio e também no CT Parque Gigante, porque o Inter trabalha para enfrentar o Criciúma na outra terça-feira e depois mais um jogo ainda dentro de casa, Fluminense, Beira-Rio, sexta, jogo 21 horas e 30 minutos e jogo 19 horas. Aliás, o Inter está muito otimista com dois públicos expressivos, tanto na terça quanto na sexta-feira, mesmo sendo adversários que estão na parte de baixo da tabela, não são postulantes a algo, não é, por exemplo, o tamanho, né, de um jogo como o Flamengo ocorreu agora com mais de 43 mil torcedores colorados. De qualquer forma, tem a possibilidade, né, de tu te tornar sócio, a gente ainda está buscando, né, os 150 mil sócios, o Inter já buscou os 148, faltam 2 mil para bater essa marca mais que histórica, né, no quadro associativo colorado. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba o meu trabalho. Agora em outubro, 800 mil pessoas passaram aqui pelos conteúdos do canal, 800 mil visualizações, muitos compartilhamentos, comentários, então nem se fala. Agradeço demais a parceria de vocês e o quanto a gente vem crescendo junto aqui, beleza? Vamos tentar chegar até dezembro em 55 mil inscritos, que é a nossa segunda meta do ano. Ia ser muito bacana se a gente batesse, beleza? Gente, eu quero falar com você sobre o Rafael Sobis, no primeiro momento, né? O Sobis, ele tem aquele programa na segunda-feira à noite com a Mauri Dornelles, o 4D Esportes. E o Sobis, ele fez uma crítica muito dura à arbitragem brasileira, na pessoa do Braulio da Silva Machado, na expulsão do Nenê, envolvendo, né, o Juventude e Flamengo, no jogo em que o Flamengo acabou ganhando. O Juventude fez um jogo parelho, até, claro, a expulsão do Meia. Dá uma olhada no que o Sobis falou a respeito disso, porque depois eu tenho alguns bastidores para tratar contigo a respeito de arbitragem. Eu acho que é muito pouco da gente falar que é injusta, é maluca, é sem vergonhice do juiz, é mau caráter. Não existe expulsar. O que o Nenê falou pra ele, pô, e é o Nenê, olha a história do Nenê, o Nenê Sim, é bem visto por todo mundo. Sim, exatamente. Ele expulsar o Nenê por causa disso, ele é um fanfarrão. Isso aí é piada. E eu falo todo o programa e isso me revolta. Por que juiz não dá entrevista? Tipo assim, ó, é um bananão. Eu queria ver ele dar uma entrevista, aí ele falou, não sei o que lá, não falei nada, baralho, né? É, tipo assim, ó, baralho. O juiz é um pi, porque assim... Pode? Até criança, Não, mas eu não vou falar, a palavra que eu quero falar é tipo assim, eu tô revoltado. Ele é um covarde, é um sem vergonha falar isso, sério mesmo, tipo, eu não sou muito de sair do tom, mas o que estão fazendo com o Juventude, o que esse árbitro fez, não existe. Eu queria ver ele dando uma entrevista, o que ele ia falar. E depois marca aquele pênalti. A gente achava, que nós comentamos no último programa, que eu achava que o Flamengo ia ganhar por ter um time melhor, por jogar em casa, por N fatores. Mas ganhar assim é ruim. E aí eu não quero dizer que o Flamengo tem culpa, eu tô botando a culpa no árbitro. Um árbitro muda um jogo. E tipo assim, ele expulsar o Nenê por causa disso, bota esse cara da entrevista a responder pelos atos dele. Tá ficando banal, tá sendo tão ridículo, como os árbitros estão se portando. Que aí o cara da CBF fala assim, fica aí, botou na geladeira. Para! Bom,
Então, assim, só pra gente contextualizar, tá? O Nenê, ele ficou apenas 3 minutos em campo na derrota do Juventude pro Flamengo, né? No sábado, dia 26, pelo Campeonato Brasileiro, tá? Aí o Braulio da Silva Machado, ele expulsa o Nenê segundo a súmula, né, em um determinado momento como um protesto assintoso. E, enfim, né, deu inúmeras polêmicas. O Braulio foi até punido, né, foi até suspenso pela comissão de arbitragem e tal. Por que eu tô trazendo o Rafael Sobis aqui falando? Primeiro porque é um nome expressivo, né? Rafael Sobis tem muita história no futebol brasileiro, campeão da Libertadores, é um cara de renome para falar algo forte como tem que ser falado, tá? Mas o Inter também conversou de novo, tá? Só que dessa vez não oficial, no off, com o Wilson Seneme, o presidente da comissão de arbitragem da CBF, dizendo que é necessário que o futebol brasileiro faça algo para mudar a questão da arbitragem. Uma profissionalização, novos cursos, especializações com os árbitros, porque não pode haver tantos erros como os que vêm ocorrendo ultimamente. Claro que eles usam os lances do Internacional contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro. Ontem mesmo, né, teve um pênalti na Copa Sul-Americana para o Racing, em cima de uma jogada semelhante à jogada do Ramiro, lá atrás, aquele pênalti não marcado ainda no Campeonato Brasileiro, naquele jogo em que o Internacional poderia ser campeão brasileiro. Enfim, os critérios de arbitragem, o Inter quer ser protagonista nesse sentido. E aí, claro, né, não faz só pressão quando vence, mas faz pressão no todo para que o futebol brasileiro tenha um nível de excelência de arbitragem, né? Ou pelo menos melhore em cima do que tá. E vamos falar sério, né, gurizada? Se melhorar um pouquinho em cima do que tá, já é um nível de excelência, né? Porque hoje a arbitragem do país, ela beira o péssimo. O Inter mira zagueiros e a permanência do Bernabéu. Eu vou falar primeiro dos zagueiros rapidinho, tá? Surgiu a questão do Caetano também, né? Do Corinthians e tal. Essa informação eu não tenho, não consegui confirmar, então por isso que eu não vou falar. Mas o Inter observa 2 jogadores que estão na Europa, e na Itália principalmente. O Juan Jesus e o Pablo Mari. Pablo Mari, tá? O que acontece? Pablo Mari tem 31, o Juan Jesus 33. Já falei por aqui que o Inter quer um zagueiro de experiência, um zagueiro com estofo, um zagueiro que possa ser o xerifão da Taça Libertadores, principalmente porque o Gabriel Mercado está lesionado. E aí tem essa questão, né, de o Juan Jesus passando por questões de hostilidade também na Itália e tá, obviamente, né, na mira do Colorado, porque ele pode voltar ao futebol brasileiro. Isso se não definir seu futuro de ficar mais algumas temporadas no futebol europeu. E o Pablo Mari é um jogador que conhece o futebol brasileiro, é um jogador que já foi campeão brasileiro aqui pelo Flamengo, do Jorge Jesus, mais ainda Libertadores, né, também, já ganhou Libertadores também pelo Flamengo, conhece a competição e outro experiente, que também tem nível europeu, que também vem jogando, claro, num clube menor da Itália, mas que vem, né, na sua trajetória, tem passagens por grandes times, né? Inclusive, não só o Flamengo, mas o Arsenal também, num determinado momento, né, fez um empréstimo do Flamengo para o Arsenal, tá? Só que o Bernabéu, eu quero falar com você sobre o Bernabéu. Ontem, eu e o Lucas Colar estivemos lá em Garibaldi, né, para o lançamento do lance de craque. Desculpa a redundância, mas para o início das atividades, né, do lance de craque, agora 14 de dezembro, lá no Alfredo Jaconi. E algumas pessoas, obviamente, né, do Internacional que estavam presentes, a gente conseguiu conversar com elas a respeito do Bernabéu. O Inter vai ter dificuldades para ter esse menino, não só pelo fato de ele estar jogando muito hoje e daqui a pouco pode ter uma concorrência, alguma coisa assim, mas é que está tudo a favor do Celtic neste momento. Por quê? Porque o Inter fez um contrato de empréstimo com o Celtic num passe fixado astronômico. Eu mencionei os 8 milhões de euros que se falou há poucos dias, e me disseram o seguinte, é mais. Então vamos supor 8,5.
tá? Um pouquinho mais, tá? De qualquer maneira, o Inter não vai pagar isso. Mas o Inter quer tentar compor com o Celtic a compra de alguma porcentagem dos direitos econômicos. O Inter já disse que vai esgotar ao máximo as tentativas de compra. Hoje, o Celtic tem 100% do Bernabéu. O Bernabéu está jogando muito aqui. E daqui a pouco o Celtic vai querer fazer dinheiro com esse jogador. Aí chega uma proposta, vamos supor, de 10 milhões de euros pelo Bernabéu. O Inter, juridicamente, ele está assegurado que ele tem a prioridade da compra. Mas ele teria de bancar esta proposta de 10 milhões. Eu estou chutando um número, tá? Então, o Inter, neste momento, sabe que o contrato é até 31 de dezembro e até 31 de dezembro é a data limite para se resolver. A partir do momento que ele ficar livre no mercado, o Inter não tem mais garantias de segurança jurídica para ter prioridade de compra, para ter prioridade de negociação, para conversar com o Celtic. Ó, eu pego 20% agora, mais 30% daqui 6 meses e assim vou indo. O Inter vai tentar compor ao máximo a continuidade do Bernabéu aqui. Uma vantagem, para a gente não dizer que estamos falando só de coisas ruins. O empresário, o staff do jogador, é parceiro do clube. O Inter já conversou mais de uma vez com o empresário do Bernabéu, que vem aqui a Porto Alegre, inclusive agora na primeira quinzena de novembro, para tratar de valores e continuidade do argentino aqui. E nessa questão de parceria, o próprio empresário já disse, a gente não vai se preocupar com propostas além do Inter, a gente vai fazer ele ficar aqui no Inter, o Celtic querer aceitar, nós gostamos do clube, nós vamos fazer ao máximo para continuarmos aqui. Então isso é a vantagem, a única, hoje basicamente do Inter. O Celtic tem 100% do jogador. E como não quer ficar com ele lá, não vai vender ele por um X e uma coca, né? Principalmente pelo que está jogando o Bernabéu, a possibilidade de ser o lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro é tamanha, da seleção do Campeonato Brasileiro, né, do Bola de Prata. Então, só para vocês terem uma ideia, o que está jogando o Bernabéu e qual é a repercussão do Bernabéu também nos bastidores em cima da negociação aí com Inter, Celtic e staff do jogador. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai conversando sobre o Internacional, porque sempre tem muito para tratar do Inter por aqui. Não te esquece também que a Mais Ágil, em menos de 24 horas, pode botar uns pila no teu bolso. Sabe como? Tirando uma parte do teu fundo de garantia. A Mais Ágil é especialista nesse tipo de procedimento financeiro e certamente, se tu precisa daqui a pouco melhorar a tua saúde financeira para o ano que vem ou quer pegar uns pila a mais aí para Natal, Ano Novo, férias, enfim, a Mais Ágil é a recomendação que eu te dou aqui no canal. Valeu? Tamo junto, forte abraço, tchau!